Eu vi que tem gente interessada na ISA Energia, já que o setor elétrico nesse ano de 2025 ficou mais precificado. E a ISA Energia aparentemente ficou para trás, não subiu, parece estar barata de acordo com os múltiplos. Mas e aí? Será que ela realmente está barata ou tem alguma pegadinha? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Vamos falar da ISA E4, ações preferenciais da ISA Energia, que, apesar de não ter tag along, desperta interesse dos investidores, porque, como eu disse, está descontada, é uma empresa que paga bons dividendos, é do setor elétrico, está descontada? Pegadinha, a gente ainda não sabe, mas está no setor altamente previsível, com receitas previsíveis, que é o setor de transmissão de energia elétrica no Brasil. E olha só, nesse momento, as ações estão caindo um pouquinho. É dia de queda no Ibovespa, está corrigindo um pouquinho, e as ações de ISA Energia aqui abaixo dos 24. No ano, as ações estão subindo 3%. Nos últimos 12 meses, caindo 10%. Então a recuperação desse ano é praticamente nula. Dividendo que pagou, na verdade, pagou uns 8. E aí o pessoal olha para esse indicador preço-valor patrimonial abaixo de 1, com desconto, e esse indicador preço-lucro abaixo de 5. E esse PVP aqui está abaixo da média da empresa, que é 0,99. Então isso desperta interesse. E esse PL também abaixo da média da empresa, que é 5,38. E aí fica a pergunta, tá, entendi que a dívida está aí um pouco alta, mas também tem empresas do setor elétrico com dívida bem maior que isso aqui, 3 vezes geração de caixa. Então a empresa não está com uma dívida tão alta quanto outras empresas do setor elétrico, está com múltiplos abaixo da sua média histórica e o dividend yield ainda está bom. E aí, o que está acontecendo? É uma oportunidade? A gente vai descobrir aqui e a gente vai calcular o preço justo da ISA Energia. Lembrando que foi uma empresa que entregou um excelente retorno nos últimos 10 anos, então é o tipo de empresa que entregou o valor ao acionista, por isso que desperta interesse. Mas, de novo, não tem tag along. Isso é importante. Talvez, se você considera tag along indispensável, você não deveria olhar para essa empresa. Mas é isso. O primeiro passo para a gente entender se a empresa está barata mesmo é olhar para a receita líquida da empresa em 2025. É o ano que a gente quer calcular aqui o preço justo. E aqui esse item é importantíssimo, segundo o último reporte trimestral do primeiro trimestre de 2025 com ISA Energia. Receita líquida ex RBSE, sem o RBSE, que é uma indenização que a empresa está recebendo, só que ela vai acabar. É uma indenização que vai acabar em 2028. Na verdade, a grande parte dela. Por quê? A partir de 2029, a empresa vai receber 353 milhões de reais por ano, que é muito menos do que esses 2 bilhões projetados para 2028 e também 2025. Uma queda brusca. Então é praticamente o fim do RBSE. Esse aqui que vai continuar sendo pago a ISA Energia é o que a gente chama de componente econômico dessa indenização. O grosso é o componente financeiro que vai acabar em 2028. O mercado já sabe disso, é uma informação pública. Só estou reforçando aqui para você. Então, a gente precisa, como o mercado já sabe disso, e você deveria saber, a gente precisa calcular o preço justo sem esse componente indenizatório. Você não concorda? Afinal, ele vai acabar. Tem prazo para acabar. Seria importante você considerar isso. Mesmo que você considere o fluxo de caixa para 2028, com crescimento constante da receita pela inflação, ainda assim você tem que considerar a receita sem o RBSE, ok? Para fins didáticos aqui e por aproximação, a gente vai adotar a receita desse ano aqui, de 2025. E olha só, o RBSE aqui é esse cinzinha, 516 milhões, que se você multiplicar por 4, vai dar esse todo aqui de 2 bilhões e 64 milhões. Você multiplica por 4 porque aqui é de um trimestre só. Então 615 milhões é a receita trimestral efetiva, sem o RBSE. Mesmo que você arredonde para 620, pensando em sazonalidade cada período, a gente está falando de no máximo 2 bilhões e meio de receita. E como eu já estou jogando crescimento, você poderia até jogar esse crescimento pensando, é 2027, 2026, 2 bilhões e meio. Sendo um pouquinho otimista, 2 bilhões e 600 milhões de reais. 2 bilhões e 600 milhões de reais sem o RBSE. E joguei para cima pensando aí 2027, 2028, ok? Vamos adotar esse número aqui, 2 bilhões e 600 milhões. Qual é a margem líquida da empresa? Qual é a margem líquida da ISA Energia? Quanto que sobra para o acionista? Que é isso que você quer? O que sobra? O lucro líquido, que é o fluxo de caixa para o acionista. A gente não vai adotar aqui Bazin, Gordon, nada disso. A gente vai adotar o fluxo de caixa para o acionista. Quanto que é? Quanto que sobra? Olha, a margem líquida no trimestre
foi relativamente baixa, foi inferior a 30%, só que no ano passado foi de 36,9%. E isso está acontecendo porque a empresa está com uma dívida crescente por conta da necessidade de novos investimentos. Então a margem líquida da empresa tende a ser abaixo da sua média. E sendo otimista aqui, eu falaria em 40%. O que acontece? Essa margem que aparece aqui não é atual, a média da empresa é mais de 50%, só que ela não vai conseguir isso. Por quê? Porque o endividamento maior, que é indispensável para substituir essa perda do componente financeiro do RBSE, essa dívida maior serve para isso, essa alta necessidade de investimento, gera alta necessidade de pagamento de juros, mesmo que o custo da dívida da ISA seja menor do que empresas de outros setores mais arriscados. Mas a dívida no Brasil é alta. Então o que acontece? Lá no demonstrativo de resultado, antes de sobrar dinheiro para acionistas, tem que pagar o credor e o Estado. O credor é aquele que tem que receber o juro. Então esse juro sai da geração de caixa e aí a margem líquida fica menor. Então 40% eu ainda estou sendo um pouquinho otimista. 40% estou sendo um pouquinho otimista de margem líquida nesse momento de ciclo de investimento para substituição da perda do RBSE. E eu já mostrei em outro vídeo que eu deixei para os membros da comunidade FMI que essa substituição não vai ser bem como se pensa, mas ok. Mas vamos olhar para a ISA hoje, tirando o RBSE. 40%. Você concorda que há uma margem razoável pensando nesse ciclo? E até olhando aqui para os últimos números da empresa? Ok. Então, se a gente adotar ali 2 bilhões e 600 milhões, como a gente falou de receita, e aplicar uma taxa de 40%, aqui todos os indicadores regulatórios que melhor refletem a geração de caixa da empresa no setor de transmissão. A gente está falando de 1 bilhão e 40 milhões. Se ela for super eficiente, 1 bilhão e 50 milhões. Ou mega eficiente, 1 milhão e 100 milhões. E aí, o que você acha desse número? Após ciclo de investimento, ela vai ter mais eficiência, vai voltar à margem. Tá, então você quer uma margem de 45%. Eu estou ajudando aqui os números para ver se a gente chega aí em algo que possa ser mais razoável. Vamos arredondar para 1,2 bilhão? 1,2 bilhão de fluxo de caixa para o acionista. Não estou considerando payout aqui, nada disso. Isso aqui é o lucro líquido projetado para a empresa sem o componente indenizatório RBSE, que tem data final para acabar. E aqui eu inflei os números já pensando aí crescimento da receita da empresa até 2028, quando vai acabar esse componente indenizatório. E veja que eu inflei o número, mas claro, tem ainda um pouco do RBSE. Tem um pouco aqui, não é? 353 dividido por 4, que vai ser o valor que vai continuar sendo pago de RBSE. Isso dá 88 milhões de lucro líquido, aplicando a taxa aí da margem líquida, uns 35 milhões. Só que veja que eu já inflei isso aqui. Se eu inflar demais, vai ficar muito fora da realidade. Joga mais 30 milhõezinho aí. Então, 1 bilhão 230 milhões de reais. Pronto, esse é o nosso fluxo de caixa aqui para nosso preço justo em ISA Energia. Coloquei aqui então 1 bilhão 230 milhões, fluxo de caixa para o acionista. E agora a gente vai calcular pelo CAPM o retorno exigido pelo acionista. E aí, pelo modelo, a gente vai pegar o risk-free, que no caso, conforme o que é mais adotado pelos analistas de mercado, é o retorno da NTNB, que seria IPCA mais 7%. O IPCA está 5,5%, mais 7%, a gente está falando de 12,5%. 12,5%. Que também fica muito próximo do retorno líquido que você teria hoje ao investir em Tesouro Selic com uma Selic a 14,75%. Então aqui vai dar 12,5%. Eu vou somar com o beta multiplicado pelo prêmio de risco. Aqui é 3%. Retorno de mercado menos o risk-free, 3%. E o beta da ação de ISA Energia? Como é uma ação com baixa volatilidade, o beta é baixo, 0,39. Então é 0,39 vezes 3% mais 12,5. A gente chega em 13,67%. Vou ser até menos rigoroso com essa taxa que já está bem alta. Vou reduzi-la para 13%, já que a gente tem uma perspectiva de em algum momento reduzir essa Selic, está bem alta. Então, todo esse retorno aqui é algo raro. A nossa economia não suporta tanto assim. Então, 13%, e olha que eu estou jogando para baixo. Eu melhorei os números aqui no fluxo de caixa para o acionista e vou melhorar a taxa de retorno mínima exigida. Então, estou ajudando aqui o valuation. Qual será o valor justo? Esse valor dividido pela taxa, que a gente vai reduzir para 13%. Fazendo essa conta, a gente chega em quase 9,5 bilhões de reais. Fica até abaixo disso. Vou arredondar para 9,5 bilhões. E aí, o que você faz agora para chegar no preço justo? Divide os 9,5 pelo número de papéis. A empresa tem 658 milhões de ações. Você vai chegar diante disso a um preço próximo de 15 reais. 15 reais. Quanto custa a ação hoje? A ação custa 23 e alguma coisa. Logo, a ação não está barata.
Olha só, vou clicar aqui em empresa no investidor 10 e ela tem um valor de mercado de 17 bilhões. Preço justo, nem 10 bilhões, tá vendo? E aí você vai me falar, nossa, Luan, mas que loucura é essa? Por que isso acontece? Isso acontece porque você vai notar que a ação tá andando de lado caindo. Então, o mercado já sabe que ela não tem tanto retorno potencial, pelo menos pelos próximos anos. E o preço hoje da ação é como se ela estivesse exigindo apenas 7% de retorno, afora o RBSE. Só 7%. Quer ver só? Se eu substituir esses 13 por 7, sabe qual será o valor final aqui? Vai ser 17 bilhões e meio. Tá aqui na calculadora. 17 bi e meio. A empresa negocia nesse patamar aí. Então hoje, a ISA Energia negocia com retorno exigido de apenas 7% afora o RBSE. E eu ajudando aqui o fluxo de caixa para o acionista. Na minha visão pessoal, esse é um retorno muito baixo. Mesmo que você considere que no mínimo a empresa tem um retorno real de 7%, IPCA mais 7, que é mais ou menos isso que o mercado espera. Por quê? Porque você ainda está colocando a RBSE aqui na conta. A gente está falando de um retorno que é basicamente o retorno do Tesouro IPCA mais hoje. É isso. ISA Energia, nos preços atuais, negocia a IPCA mais 7, na melhor das hipóteses. Para mim não faz sentido, porque os títulos públicos estão pagando isso. Então aqui, entenda, eu não estou querendo ser hater, estou te trazendo números, estou justificando aqui. Ah, Luan, quero comprar a longo prazo, não estou nem aí para esse negócio de valuation. Tudo bem, é você que escolhe o retorno que você quer exigir de um ativo. Mas na minha visão pessoal, não faz sentido correr risco de renda variável com o retorno da renda fixa. É isso que significa investir hoje em ISA Energia. Estamos conversados? Eu sei que vai ter um monte de gente enchendo o saco aqui embaixo, que não aceita, que é torcedor. Para de ser orelha seca. A técnica está mostrando que hoje ISA Energia não passa de um título público em termos de retorno potencial. Para com isso. Se você quer continuar enviesado, o problema não é meu. Estou trazendo para você aqui liberdade, conhecimento. Você quer aceitar? Não quer também? Ó, aí não é comigo. Lembrando que se você quiser se aprofundar muito mais a respeito de valuation, análise de empresas, quer se tornar um investidor independente, você precisa entrar para a comunidade Formação Mira Investing, onde o treinamento Formação Mira Investing está localizado, além de todos os conteúdos que eu trago na comunidade. Planilha de preço teto, o acompanhamento da minha carteira, vídeos constantes restritos, o ouro está lá. Conheça a comunidade FMI, é uma assinatura que o que ela entrega é muito superior ao que você paga. E você pode cancelar a qualquer momento também, só cancelar. Ah, já obtive o conhecimento que eu queria, não quero mais. Cancela, sem problema nenhum. Conheça, o link está aqui embaixo. Mas se ainda não for o seu momento, eu vou deixar aqui para você um vídeo onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá.